em nosso tempo, há um grande falatório sobre física quântica. E esse falatório acontece não somente entre os físicos, mas também entre as pessoas comuns, nos seus cotidianos, nos seus relacionamentos, nas suas atividades, no seu trabalho, etc. A física quântica saiu do ambiente científico e se introduziu entre o povo. Podemos dizer que a física quântica é um ramo da ciência que se democratizou bastante. Neste amplo falatório, as pessoas acreditam que a física quântica ela pode ser utilizada na sua vida prática para resolver problemas, concretizar projetos, superar deficiências, alcançar metas e objetivos e até mesmo curar doenças. As pessoas acreditam nisso. Richard Feynman, físico norte-americano, prêmio Nobel, afirmou que no seu tempo, na década de 50 do século passado, não havia mais do que 6 pessoas no mundo que soubessem o que realmente é a física quântica. E veja, Richard Feynman não se incluía entre essas 6 pessoas, ele sendo um verdadeiro gênio. De fato, ainda hoje, a maioria dos físicos concorda que é impossível alguém conhecer o que realmente é a física quântica. Existem diferentes interpretações para a física quântica, destacando e enfatizando diferentes aspectos essenciais. Entre os físicos, não há ninguém que saiba o que realmente é a física quântica. Tão fantasmática e misteriosa ela é. Por isso, o objetivo deste vídeo de hoje não é o de discutir se é possível ou não utilizar a física quântica na vida prática das pessoas, como eu geralmente tenho feito aqui no YouTube. Antes, neste vídeo, a minha intenção é de contribuir um pouco para que você tenha uma ideia menos vaga, menos imprecisa sobre aquilo que você fala quando fala sobre física quântica. Os diferentes aspectos da física quântica são bastante fantasmáticos. E não há um único físico que não fique perplexo com os seus aspectos tão cognitivamente insólitos, tão epistemologicamente exóticos. Por causa desses diferentes aspectos, não existe uma única interpretação para a física quântica, capaz de tornar claramente compreensível o seu significado. Então eu quero aqui enumerar alguns significados diferentes que são dados para a física quântica. O primeiro significado está fundamentado na descontinuidade. Um dos aspectos fundamentais da física quântica é a existência de uma quantidade discreta, conhecida como quantum de energia, ou pacote de energia. Isso obriga os físicos a acreditarem que a realidade física é descontínua, com implicações profundas na concepção de realidade. Porque o quantum, ele, sendo descontínuo, ele implica que a energia se propaga também de uma forma
descontínua. Com base nesta compreensão, então tanto as coisas feitas com matéria quanto com energia têm o seu respectivo quantum, que é a sua unidade elementar. É por causa desse aspecto que para alguns físicos, é essa descontinuidade da realidade física que confere à física quântica o seu significado mais essencial. Com base na ideia de quantum, então é possível acreditar que o quantum de energia é a essência da realidade física. Neste caso, então é possível postular que a física quântica é uma física das essências. Então, o primeiro significado de física quântica está fundamentado na ideia de descontinuidade, baseada no quantum de energia. O segundo significado da física quântica está fundamentado na ideia de probabilidade. Veja, antes de uma partícula ser observada, ela existe numa realidade bastante abstrata, que é o estado de superposição, ou emaranhamento quântico. Um lugar transcendente, imponderável, sem tempo, sem espaço, onde as coisas surgem do nada, desaparecem no nada e por aí afora. Quando a partícula é observada por meio de um instrumento, então o seu estado de superposição, o emaranhamento quântico, se desfaz. E a partícula passa a existir na realidade física. Esse processo, os físicos chamam de colapso da função de onda. Esse processo do colapso da função de onda, ele é regido por uma equação que é a equação fundamental da mecânica quântica, desenvolvida pelo físico austríaco Erwin Schrödinger, prêmio Nobel. Só que tem um problema aí. Com base nessa equação de Schrödinger, é impossível saber qual era o lugar exato onde a partícula pode ser observada. Essa equação indica somente qual é o lugar mais provável para que isso possa acontecer. Por isso, com base na equação de Schrödinger, podemos afirmar que a física quântica é uma física das probabilidades. Então, há físicos que acham que esse aspecto probabilístico é o que define melhor o significado de física quântica. Essa ideia também tem repercussões profundas na nossa realidade, que não é o caso de nós discutirmos isso aqui. Perceba, até aqui, nós já deparamos com duas coisas bastante esquisitas sobre a física quântica. A primeira é a ideia de realidade descontínua, com base no quantum. E a segunda é a ideia de que não existe certeza sobre as coisas, apenas probabilidade de estarmos certos. Há um terceiro significado também para a física quântica, com base na ideia de que a física quântica é uma física da incerteza. Outro aspecto fantasmático da física quântica é aquilo que os físicos chamam de princípio da incerteza, desenvolvido pelo físico alemão Werner Heisenberg, também prêmio Nobel. Quando nós, físicos, falamos sobre o princípio da incerteza, nós falamos sobre a impossibilidade de se conhecer simultaneamente, com a mesma precisão, o lugar e o movimento de uma partícula. Ou seja,
Nós sempre temos que optar para conhecermos melhor a posição onde a partícula se encontra ou conhecermos melhor qual é a sua velocidade ou a sua energia. As duas coisas, ao mesmo tempo, juntas, com esta precisão, isso é impossível. É como se a partícula fosse um automóvel em movimento. Para estacioná-lo, nós precisamos imobilizá-lo. E para nós cronometrarmos a sua velocidade, nós precisamos colocá-lo em movimento. É uma coisa contraditória. Por causa desse aspecto cognitivamente insólito para certos físicos, o princípio da incerteza é o atributo mais fundamental para a compreensão do significado de física quântica. Então você percebe que até aqui nós já temos 3 significados diferentes. Vamos para um quarto significado. Na física clássica, durante a observação da partícula, veja bem, eu estou falando da física clássica. Esta física que você estudou lá no segundo grau, que você estudou na universidade. O observador não interfere na partícula observada. Na física quântica, diferentemente, durante a observação, a partícula sofre influência do observador. Dependendo da metodologia de observação, dependendo dos seus procedimentos, o resultado obtido será diferente. Então, o sujeito interfere no objeto. Na física clássica, o objeto pode ser separado do seu observador, sem produzir consequências para o resultado. Na física quântica, isso não é possível. Objeto e sujeito não podem ser separados. Em outras palavras, a consciência é capaz de atuar sobre a partícula na física quântica. Desse modo, a física quântica incorpora a consciência na sua praxis. Incorpora a consciência como um componente da realidade cósmica. E ao fazê-lo, a física quântica admite a presença da metafísica na física clássica. Ou na física quântica, desculpa. Isso é algo inédito na história da ciência. Mesmo a contragosto de muitos físicos. Pois foi a primeira vez que a ciência reconhece a existência objetiva da consciência no processo de decodificar, conhecer e interpretar a realidade. Quando esse aspecto é trazido para a macro-realidade, isso significa que a mente humana é capaz de interferir na realidade material, deste modo corroborando certos ensinamentos já do misticismo e da religião. Porque, com base no princípio da simetria, as leis que regem a micro-realidade regem também a macro-realidade. E o princípio da simetria é algo fundamental que todo físico respeita. É muito menos por falta de fundamentação e de evidências, e muito mais por causa de dogma científico e preconceito intelectual, que muitos físicos negam a presença da consciência na física quântica. Para certos físicos, é precisamente esse aspecto, ou seja, o da observação, que fundamenta mais essencialmente o significado de física quântica. E assim, nós já temos 4 diferentes significados para a física quântica.
O problema dos físicos é que eles praticamente nada leem sobre coisas como metafísica, ontologia, epistemologia, história, por exemplo. Os físicos não examinam, nem com reflexões profundas, nem com visão de totalidade, esses aspectos da física quântica e todas as implicâncias que isso aí traz junto consigo. E assim eles negam a presença da consciência no processo do colapso da função de onda. Ao negarem a presença da consciência na física quântica, esses físicos praticam um reducionismo epistemologicamente escandaloso e, ao mesmo tempo, colocam a nu as medidas pequenas da sua própria cultura científica. Vamos para um quinto significado de física quântica. Ainda voltando ao quarto significado, sobre a presença da consciência no processo do colapso da função de onda, com base nisso, é razoável postular que a física quântica possa ser definida também como uma física da consciência. Quinto significado. Um dos grandes acontecimentos no arraial da física foi a comprovação de que as partículas são corpos materiais e ondas ao mesmo tempo. Louis de Broglie, físico francês, foi o autor dessa façanha intelectual quando calculou o comprimento de onda do elétron, em 1923, ao defender a sua tese de mestrado e doutorado na Sorbonne, ganhando por causa disso um prêmio Nobel. Com base nessa ideia de Louis de Broglie, no campo da física, surgiu a ideia de dualidade onda-partícula, dando origem ao famoso princípio da complementaridade, intuído pelo físico dinamarquês Niels Bohr, também prêmio Nobel de Física. Com base no princípio da complementaridade, as partículas existem em dois diferentes mundos, ao mesmo tempo. Um mundo físico corpuscular e um mundo não físico ondulatório. Aceitar isso para um físico é algo extremamente difícil, porque uma coisa exclui outra. E aqui é impossível nós trabalharmos com a lógica formal com a qual foi fundamentado todo o conhecimento ocidental. Aqui nós temos que tirar Aristóteles da parada, quando nós aceitamos o princípio da complementaridade. Porém, aqui tem um problema. Essas duas realidades, partícula e onda, elas não podem existir ao mesmo tempo. E isso criou um problema danado para os físicos. E foi necessário até um congresso de Copenhague, em 1927, para que os físicos tomassem uma posição diante deste mistério. Um problema que só foi resolvido com o tal do princípio da complementaridade, como falei. Aliás, você sabe qual é o significado do princípio da complementaridade? Eu vou responder. Significa que o aspecto de partícula e o aspecto de onda são dois aspectos diferentes de uma mesma realidade total oculta. Essa realidade total oculta, ela é metafísica. Literalmente, com base no formalismo do princípio da complementaridade, nós temos que aceitar esse domínio metafísico, essa totalidade, que engendra, então, a dualidade onda-partícula. Niels Bohr é bastante explícito nisso. A ideia de dualidade onda-partícula é quase a mesma coisa que a ideia de corpo e espírito. As duas ideias, para serem verdadeiras, ambas só podem ser concebidas
num elevado nível de transcendência. Quando um físico acredita na dualidade onda-partícula com base no princípio da complementaridade, isso significa a mesma coisa que um crente acreditar que existe um corpo e existe um espírito. Aqui, tanto o físico quanto o crente, ambos estão procedendo no mesmo nível de transcendência, no mesmo nível de abstração. E aqui, neste caso, a ideia de dualidade onda-partícula é tão metafísica quanto a ideia de corpo e espírito. Físicos e místicos, aqui, estão situados no mesmo nível de realidade, no mesmo nível de cognição, no mesmo nível epistemológico. Para muitos físicos, é essa ideia de dualidade que dá à física quântica o seu significado mais essencial. E para eles, a física quântica é uma física da dualidade. E aqui nós já temos 5 significados diferentes para a física quântica. E cada significado é um mistério. Você percebeu como é difícil fazer tratativas cognitivas com a física quântica? Vamos para um 6º significado. Quando uma partícula não está sendo observada, ela existe em diferentes condições, em diferentes situações, em diferentes contextos ao mesmo tempo. Veja, eu disse ao mesmo tempo. Para essa coisa fantasmagórica da física quântica, os físicos dão o nome de estado de superposição, que é uma das coisas bastante mal assombrada da física quântica. Acredite, esse treco aí chamado estado de superposição é quase a mesma coisa que acreditar que uma coisa pode ser muitas outras coisas diferentes ao mesmo tempo. São estados de superposição. Se você já ouviu alguma coisa sobre o tal gato de Schrödinger, muito conhecido em pessoas que leem textos de física quântica, então você ouviu falar exatamente sobre o estado de superposição. O mistério do gato de Schrödinger é mistério porque se fundamenta nessa ideia de estado de superposição. Você está espantado? Quer saber? Você já estudou isso, o estado de superposição, lá no 2º grau, na disciplina de física, quando você estudou interferência de ondas. A partir do momento, quando a partícula passa a ser observada por meio de um instrumento, ela desfaz o seu estado de superposição, o seu emaranhamento, e então passa a ter uma existência normal, como qualquer outra coisa, passa a existir na realidade física. Para muitos, a condição de estado de superposição é o que define o significado da física quântica. E para estes, a física quântica torna-se uma física da superposição. E até aqui, nós já temos 6 diferentes significados para a física quântica. 6 diferentes mistérios. Vamos para ainda um 7º significado. Com base na física clássica, para uma coisa atuar sobre outra coisa, é preciso que ambas as coisas estejam no mesmo local, no mesmo ambiente fenomênico. Pois é impossível uma coisa atuar sobre outra coisa à distância. Física clássica proíbe isso. Na física quântica, porém, tudo é diferente. Uma partícula é capaz de atuar sobre outra partícula à distância e instantaneamente. Não importa a distância, pode ser 1 metro, pode ser 1 trilhão de quilômetros.
atua instantaneamente. Ou seja, as duas partículas não precisam estar no mesmo local, no mesmo ambiente. Daí vem o nome de não localidade. A causa que produz o efeito pode estar distante do efeito produzido. Pode estar num outro lugar. Isso é chamado de efeito não local. Se nós aqui utilizarmos o princípio da simetria, né, então, na realidade humana, isso significa que duas pessoas podem se conectar à distância, através das suas mentes. E isso pode explicar também muitos processos paranormais, muitos processos de telepatia, de mediunidade, de vidência, por exemplo. Como eu disse, quando nós aplicamos esses significados diferentes da física quântica na macro-realidade, onde nós vivemos os nossos cotidianos, a nossa realidade fica algo absolutamente misteriosa e mal assombrada. O efeito não local, para certos físicos, é tido como o aspecto essencial da fenomenologia quântica, para dar significado à física quântica. Então, com base nisso, a física quântica torna-se uma física da não localidade. Até aqui, já são 7 significados diferentes para a física quântica. E ainda há mais significados, porém eu vou parando por aqui. Se você prestou atenção nesses diferentes significados da física quântica e nas suas consequências, quando eles são aplicados à nossa realidade, se você prestou atenção nisso, então certamente você há de concordar que a realidade quântica parece ser tão metafísica quanto a realidade espiritual, sem nenhum favor. Pior, os físicos acreditam em tudo isso. Toda essa coisa arada aí, mal assombrada, os físicos acreditam nisso. Físicos ateus, físicos agnósticos acreditam nisso, nesses mistérios. Em todos esses fenômenos fantasmáticos da física quântica, eles acreditam nisso. Pior, como eles ainda nem sabem qual é o verdadeiro significado da física quântica, eles também não sabem dar uma explicação para esses fenômenos. A resposta mais eloquente que um gênio da física quântica é capaz de dar, quando nós perguntamos sobre isso, é a seguinte: não sei. Aqui aparece a parte escandalosa do comportamento científico dos físicos que negam os fundamentos metafísicos para a física quântica. Pois eles aceitam os mistérios quânticos sem compreendê-los. E isso implica um escandaloso dogmatismo científico. Isso é dogma. Você aceitar um mistério que não sabe explicar. Os físicos agnósticos fazem isso. Todavia, quando se trata da realidade espiritual, o dogma é precisamente a ideia mais abominável para os físicos. E esses físicos utilizam precisamente a ideia de dogma para fundamentar a sua rejeição contra a realidade espiritual. Eles utilizam o dogma científico, ou, aliás, o dogma religioso, o dogma místico, para refutar essa ideia. Quando eles próprios praticam um comportamento dogmático, quando aceitam os mistérios da física quântica, sem saber explicar. Verdadeiro dogma. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Isso não merece respeitabilidade científica. Isso é preconceito intelectual. Isso é dogma científico.
Isso é reducionismo epistemológico. Isso é prevaricação da física. Isso é tolice cognitiva. Isso é um escândalo na física, uma vergonha para a ciência. Tal comportamento. O nível de transcendência da realidade quântica é tão elevado quanto o nível de transcendência da realidade espiritual. Enfim, tenho dito.